Então, são 9 horas. Eu sou o Samir, faço parte da equipe da Microdata Sistemas, atualmente na área de treinamentos, né, tanto internos, né, com o pessoal nosso, implantadores, suporte, e também nos eventos online aí com os clientes. Aí, eventualmente também eu visito alguns de vocês aí, vou até a empresa, agora nesse momento de pandemia, remotamente, né? Mas às vezes é necessário uma visita realmente presencial aí. Então, para quem não me conhece, né, está aí devidamente apresentado. O nosso webinar de hoje, nós vamos falar sobre o departamento financeiro, né, novidades aí nos módulos financeiros da Microdata. Alguns conhecem por back-office, outros por módulos financeiros, né, e por aí vai. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou reforçando o aviso, né? Então, para quem nunca participou do webinar, nós temos a seguinte dinâmica, tá? Eu vou elencar os tópicos, né, que nós vamos falar hoje, que vocês já receberam aí no e-mail no momento que você fez a inscrição, e aí nós vamos discorrer sobre cada um deles, e caso vocês tenham dúvidas, né, podem escrever as dúvidas ali no íconezinho do QIA, né, Question and Answer. E ali eu vou lendo aqui, eu tenho acompanhando aqui no segundo monitor, eu vou acompanhando as perguntas e se eu ver que já encaixa ali no momento, eu já respondo a questão de vocês. Caso contrário, eu responderei mais adiante ou no final desse webinar, tá? Então, concentrem aí as dúvidas referentes aos tópicos de hoje, tá, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida extra que não está relacionada aos tópicos de hoje, nós podemos responder também lá no final. E aí, se não der tempo de responder todas as perguntas, nós responderemos por e-mail, tá? A gente acaba abrindo um ticket, né, para cada pergunta aí não respondida, e aí será encaminhada a resposta por e-mail, tá ok? Os microfones de vocês estão fechados, tá, pessoal? Por isso que as perguntas são somente via escrito, né? Somente via QIA, tá ok? Vou colocar esse cara aqui, mudo. Beleza. Tudo mudo. Vocês estão me ouvindo bem? Minha tela está compartilhada aí, vocês estão vendo um painel, um dashboard com os tópicos de hoje. Só mais um minutinho e aí nós começamos então o nosso webinar de hoje. Em relação ao tempo, a previsão é de 1 hora, tá, pessoal, de webinar. Até para não ficar muito cansativo aí com vocês. O foco do webinar não é ser um treinamento passo a passo, tá? Então eu vou movimentar a tela, vou mostrar, abrir, fechar a tela, né, eu vou operar efetivamente o sistema, né, para dar alguns exemplos, mas não é um treinamento no sentido de implantação, para que você saia usando as funções que eu vou apresentar hoje, tá? O objetivo é aquela mesma dinâmica quando era presencial aqui nas quartas-feiras, né? Então o objetivo é mostrar, né, demonstrar novas funções do sistema ou funções que já existiam e aí alguns clientes não conhecem, né? Então o objetivo é realmente que vocês passem a conhecer essas funções do sistema e aí então agendem uma implantação, tá ok? Então o treinamento efetivamente, né? Acompanhar vocês, configurar os sistemas, isso é feito pelo pessoal do serviço lá na implantação do sistema, tá? Bom, 9h05, vamos começar aqui então nosso webinar, falar sobre os tópicos, né? Então nós temos aqui
um painel, né, que nós criamos aqui internamente para poder acompanhar os novos desenvolvimentos, né, as novas telas ou as novas funções do sistema. Na semana passada nós falamos sobre alguns itens do fiscal, né, lá do faturamento, lá da contabilidade, por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre novos tópicos referentes à parte do financeiro. E aí, vale lembrar para vocês aqui que esse release notes, né, ele é um documento, tá, pessoal? Então, esse documento, ele contém todos os itens que foram lançados nas últimas versões, né? Falo nas últimas porque não é um único número, né? São números diferentes para cada módulo, né? Para cada programa. Então você tem lá o Simfatura tem uma numeração, o Simpag tem uma numeração, o Simrec tem uma numeração e assim sucessivamente. Então cada módulo, né, cada sistema possui ali um número interno de versão. E esse Release Notes número 12, ele é um documento, que é esse arquivo PDF aqui, né? Então, o Release Notes ele é um documento que contém novidades, o nome do módulo e o tópico que foi alterado ou que foi criado dentro deste módulo da contabilidade, por exemplo. Mesma coisa do livros, do fatura, então os módulos que foram tratados ali na semana passada. O que nós vamos conversar hoje é a parte aqui, ó, SimRec, envio de e-mail, geração e por aí vai. Simpag, Simcheque, Simfinanceiro. Então nós vamos falar sobre estes módulos aqui que eu agrupei neste painel aqui para ficar mais agradável ali e mais fácil também a navegação para poder explicar para vocês, tá? Então, nós temos os tópicos de hoje referente a estes módulos, né? E estes módulos são de um grupo, né, de módulos chamado financeiro. E por que eu estou destacando isso para vocês? Porque o Simpag faz parte do departamento financeiro, o Simrec, o Simfluxo e por aí vai. E nós temos um novo módulo, né, que o nome do módulo, né, o nome do sistema, é Sim Financeiro, né? Então, o que é esse Sim Financeiro? Ele é um novo módulo de gestão financeira da Microdata, tá? Então, dentro dele, nós vamos ver ali uma função que existe lá dentro do módulo, né, do executável, do sistema, que está integrada, combinada com outros módulos, que são o Simrec, o Simpag, tá? E no futuro, né, novos desenvolvimentos referentes ao departamento financeiro, ao setor financeiro, nós vamos incluir essas novas telas, essas novas funções dentro do módulo, né, do sistema Sim Financeiro. Tá? Então não confunda o nome do novo módulo com o grupo de produtos, né, com o grupo de sistemas, né, do setor financeiro. Tá? Então, quando vocês forem atualizar aí o sistema de agora para frente, com certeza vocês vão atualizar o Simrec, o Simpag, o Simcheques e o sistema Sim Financeiro, tá ok? Bom, dito isso, vamos conhecer então esse novo módulo, né? O que esse novo módulo faz? Então nós temos aqui, a aparência dele é igual ao dos demais módulos, né? Tem aqui no cantinho superior direito o nome dele, e eu tenho aqui a parte de cadastros, que ainda tem basicamente o cadastro da sua empresa, que você já conhece, né? Que você pode ter vários CNPJs controlados, né? No sistema Microdata, que ele é um sistema multi-empresa, e nós temos a famosa também tela de parâmetros, né? Ou seja, as configurações do sistema. Então, como está nascendo agora, tem pouquíssimas telas. E ali eu tenho também a parte de movimentações com a tela de controle de crédito e importar saldo de crédito. Então, o que esse módulo Sim Financeiro faz? Né? Ele nasceu com o objetivo de melhorar, né, aquele antigo controle de crédito que vocês conhecem até então, que é aquele controle de crédito lá do Simrec, né, ou do Simpag, que você tem um saldo geral, né, um saldo único para um cliente. Então, por exemplo, o cliente tinha lá um boleto de R$1.000,
e ele pagou para você R$ 1.100, e ficou esses R$ 100 que você deveria dar um troco para ele. Só que eu não vou dar esse troco para ele, eu vou guardar, eu vou salvar esses R$ 100 como crédito. Né? Por quê? Em uma próxima compra, um próximo faturamento, eu vou pegar aquela primeira parcela dele lá, por exemplo, e já vou, no momento que eu faturar, eu já vou lá e já vou dar uma baixa, né, executar uma baixa parcial de R$ 100, consumindo aquele crédito que o cliente pagou na compra anterior. Né? Então, isso é uma dinâmica que vocês já conhecem, isso já existe. Porém, esse saldo, você tem um valor, né, final ali geral. Eu posso ter vários acúmulos de saldo, vamos dizer assim, de cada pagamento que ele faz. Então, ele fez o primeiro pagamento, excedeu R$ 100, salvou esse crédito. Fez um segundo pagamento, mais R$ 10, salvou, somou, deu 110. E assim vai. Quando eu olho o relatório de crédito, né, daquele cliente, o saldo, eu simplesmente vejo, o cliente X tem um saldo de R$ 110. Ah, mas isso é referente à entrada, né, desse saldo, veio da onde? Veio da nota 1, que ele pagou a mais, veio da nota 2, da nota 10, da nota 50? Não tem como eu saber, né? Por quê? Porque lá nesse controle antigo, esse saldo não era vinculado a um documento. E aí o pessoal pode falar, não, mas Samir, tinha um campo lá, observação, que eu poderia escrever ali, referente à nota número tal. Realmente, essa era a dinâmica de trabalho. Porém, aquele é um campo de observação. Se o cliente não escrever nada, né, o usuário, ou se ele escrever errado, colocar o número da nota errada, né? Ou não seguir um padrão, por exemplo, na hora de escrever, a hora escrever NF, a hora escrever NFE, a hora colocar 00 o número da nota, a hora só colocar o número da nota. Não, ou seja, fica se é um padrão de escrita. E aí, às vezes, o pessoal tenta fazer algum relatório personalizado para poder pegar informação do campo observação e não fica legal. Por quê? Porque o usuário escreveu de uma maneira diferente, aí não aparece naquele relatório personalizado. Então, para evitar esse tipo de situação, né, para melhorar essa dinâmica de controle de crédito, nós criamos então esse novo módulo, né, com essa primeira nova função, que é o controle de crédito por documento. Né? Então, quando eu entro aqui em controle de crédito, e se eu vier aqui colocar um período onde eu sei que tem lançamentos, 1/9/20, e pesquisar até a data de hoje, ele vai me trazer aqui vários lançamentos. Então, o que ele está falando para mim aqui, basicamente? O código interno, né, do lançamento, lançamento número 1, do 2, 3, 4, 5, o tipo desse lançamento, se é um crédito de cliente ou se é um crédito de fornecedor, o dia que esse lançamento ocorreu, para qual cliente ou para qual fornecedor esse lançamento ocorreu, o valor, né? Então, o valor do crédito que foi registrado. Então, naquele exemplo que eu dei, se o cliente estava devendo lá uma nota de R$ 1.000, ele pagou 1.100, esse valor aqui corresponde aos R$ 100. Né? Então, nesse exemplo, ele pagou R$ 739,11 a mais. Né? Ou ele fez um depósito direto na minha conta. Eu consigo já visualizar isso porque tem uma observação aqui. Né? Então, eu estou vendo que isso aqui ele depositou, fez um TED, uma transferência lá para a minha conta. Né, da empresa. E o que eu fiz com esse lançamento até então? Já dei baixa, porque qual que é o saldo correspondente a este valor que o cliente depositou na minha conta? Saldo zero. Ou seja, eu já sei que eu consumi esses R$ 700 em alguma baixa. Né? Se eu quiser saber em qual baixa, eu venho aqui em manutenção, e eu tenho aqui o cabeçalho, né, que é o lançamento, a entrada do crédito, e aqui embaixo eu consigo visualizar a baixa desse crédito. Ele foi consumido em qual documento, né? Em qual próxima nota que foi faturada, que foi consumido aquele crédito. Então, ó, foi consumido no dia 2, o valor total, em uma integração lá do contas a receber, né? O dia, a hora, qual foi o usuário, o número, né? Novamente aqui a observação, aqui é o campo efetivamente da baixa lá do contas a receber, o número da nota. Né? Então você vê que eu tenho o número da nota na baixa, né, no consumo daquele crédito, e eu tenho um número de documento, número de lançamento na entrada, né? Então,
agora não é mais um campo observação solto, aonde o usuário precisa escrever, ó, isso aqui é referente a uma entrada de um crédito, porque o referente ao pedido ou a nota número tal. Agora isso já fica registrado em um campo específico. Se eu precisar fazer um relatório, né, agora nós temos ali a parte do BI, né, se você não conhece a parte do BI da Microdata, entra lá no canal do YouTube. Lá você vai encontrar o vídeo falando sobre o Microdata Analytics. Então, eu já consigo, por exemplo, criar um dashboard, né, um painel lá no Microdata Analytics, referente a crédito, né, porque eu tenho campos onde eu consigo executar essa pesquisa. Tá? Então, a estrutura, né, do SIM financeiro é essa. Então, eu tenho o cabeçalho, vamos dizer assim, que é onde eu lanço a entrada, o registro daquele crédito, e eu tenho a baixa, que é onde eu vou consumir aquele crédito. Ok, Samir, eu vou fazer lançamentos avulsos aqui? Não, os lançamentos eles são registrados nesta tela de maneira automática. Como assim? Lembra que você tem lá no contas a receber, né? A tela nova, que eu já falei sobre essa tela, lá em movimentações, baixar duplicatas, né? Então lá no ano passado eu falei sobre essa tela, no comecinho desse ano, se eu não me engano, antes da pandemia, acho que eu também fiz um evento falando sobre essa tela, que ela é a tela nova que substitui a antiga tela de integração de cheques, né? Então, a baixar duplicatas substitui essa tela aqui de integração de cheques. E aí ela tem o mesmo visual, né? Só melhorou aqui a questão que está com o padrão novo de telinha azul e tudo mais, mas a posição dos campos é muito semelhante, né? Então nós temos o filtro do cliente, as empresas que eu estou pesquisando, os boletos que o cliente está pagando, e aqui ó, nós temos dinheiro, depósito ou crédito, né? E aqui no crédito eu vou poder então consumir o crédito que está registrado aqui no sim financeiro. Então, só para a gente poder visualizar esse raciocínio, deixa eu pegar aqui o meu cliente de exemplo, né? Então, vamos voltar aqui no sim financeiro, eu vou executar um filtro. Alguma coisa, algum cliente que tenha crédito, saldo disponível, para que eu possa pesquisar lá no contas a receber. Então, eu filtrei aqui, ó, créditos maior que zero, né? Ou seja, alguma coisa que tenha saldo. Então, eu vou pegar aqui esse cliente, ó, o AAOEV. Né, aqui, esses nomes estão esquisitos aqui, porque eu troquei o nome dos clientes, né, agora nós temos aquela questão lá da lei da proteção de dados. Então, como esse vídeo vai ficar gravado, então eu maquiei aqui, né, a nomenclatura dos clientes, tá ok? Então, eu vou pegar aqui esse cliente como exemplo, vou entrar lá no contas a receber, vou pesquisar aqui recebimento, né, só para não ficar fora de sequência ali os dados, vou carregar, maravilha. Então eu tenho aqui alguns lançamentos desse cliente, eu posso selecionar aqui um documento que eu vou pagar, né, desse cliente, o cliente está me pagando, então estou recebendo, e aí eu vou falar como que eu vou receber. Agora, ó, entrando aqui, ó, dinheiro, poderia estar tá me dando, né, a nota, né, a moeda ali especificamente, ou depositando na minha conta, ou ele já depositou, né, ou foi um crédito de um boleto anterior que sobrou. Então, quando eu clico nessa aba de crédito, o próprio sistema já veio aqui no Sim Financeiro, pesquisou o cliente, falou, existe lançamento de crédito? Ah, existe. Ou seja, eu posso consumir esse crédito. Então, eu estou falando, olha, esse saldo aqui, ó, você vai consumir quanto? Ah, R$ 5, então eu vou pagar aqui R$ 5. Dou Enter e vou dar um gravar. E ele vai falar lá que vai executar a baixa, eu vou dar OK, ele vai tentar gerar a contabilidade aqui, não está configurado na minha máquina, simplesmente vou dar um OK. E beleza, a baixa foi feita com sucesso. Se nós voltarmos aqui no Sim Financeiro, vou pesquisar, vou atualizar aqui a minha pesquisa, já diminuiu o saldo aqui, né? E se entrar aqui em manutenção e consultar a baixa, eu consigo ver que este documento, né, esse crédito, ele sofreu 3 lançamentos de consumo de baixa, né? Então, no dia 9/10 ele teve uma baixa de R$ 3.000, depois
ele teve uma baixa aqui de 5, que foi hoje às 8 da manhã, né? Então, antes de começar o nosso webinar, eu fiz essa simulação, e agora, junto com vocês, eu fiz mais uma vez uma baixa consumindo o crédito deste documento, né, de entrada de crédito. Tá? Então, esta é a nova função que o sistema disponibiliza para vocês através do módulo Sim Financeiro. Fala, maravilha, Samir, como é que eu uso agora isso aí na minha empresa? Né? Primeiro, você vai precisar atualizar o seu sistema, você precisa atualizar o SimRec, precisa atualizar o SimPag e, consequentemente, instalar, né, porque é a primeira vez que está sendo colocado esse programa na sua empresa, o novo executável do Sim Financeiro. Isso é feito através do pessoal aí da implantação, né? Os consultores da Microdata podem fazer isso remotamente ou, né, dependendo da situação, presencialmente aí na sua empresa, tá? E aí vão ser configurados parâmetros, porque eu preciso falar para o sistema, deixa de utilizar, né? Para de utilizar aquele controle de crédito antigo, né? E passe a partir de hoje, né? Que eu atualizar o sistema, né? A utilizar a nova função de controle de créditos, tá ok? E aí surge uma dúvida. Se eu sou uma empresa que eu estou utilizando o crédito antigo, né, a forma antiga de trabalhar, concorda que eu tenho um saldo lá no contas a receber, um saldo lá no contas a pagar. E o que acontece com esse saldo? Vou ter que digitar esse saldo aqui? Né? Não, por isso eu tenho essa tela que eu vou importar esse saldo no momento em que eu for começar a utilizar o Sim Financeiro. Então você vê que tem vários detalhezinhos ali que realmente depende então de um consultor, de uma implantação, configuração de parâmetros para começar a utilizar este novo módulo. Tá ok, pessoal? Seguindo aqui, vou fechar aqui o Sim Financeiro. Essa parte das baixas nós já falamos, também não vou mais utilizar. Vamos ver aqui a minha sequência. Minimiza aqui. Ops, aí aqui, beleza. O que nós temos mais? Esse cara eu já falei, posso fechar. Simpag, não. Vamos seguir no SimRec aqui. SimRec. Cadastro de metas para vendedor. Então, o que é esse cadastro de metas para vendedor? Se nós entrarmos aqui no SimRec, cadastros, e aí eu já rolei a tela aqui, né? Então, você vem descendo, você tem o cadastro de vendedor, que vocês já conhecem. E aí nós temos uma tela nova, né? Um cadastro novo, que é esse aqui, ó, metas para vendedores. Então, neste cadastro de metas para vendedores, se eu pesquisar, eu já tenho algumas metas cadastradas aqui para dar de exemplo. Eu falei, olha, no dia 1 do 12 de 2020, né? Aí depois no dia 1 do 1 de 2021 e assim vai para cada mês, eu estipulei uma meta em valor, né? Quanto que aquele vendedor precisa vender, né? Ou faturar para que eu identifique que ele bateu ou não a meta que eu estipulei para ele. Por que isso? Tem alguns clientes da Microdata lá que já tem o Microdata Analytics, que tem lá o relatório o gráfico de faturamento por dia, faturamento por mês, você filtra período, filtra vendedor e um monte de coisas. E aí o pessoal falou, bom, mas eu gostaria de ver ali, então, um gráfico, né, um reloginho, um gráfico de Gauss, né, que é um velocímetro, que me mostre a meta. Né? Então, eu tenho lá o vendedor, a meta dele é 100 mil reais, é 200 mil reais, e aí eu gostaria, então, de comparar, né? Aquele vendedor, ele já bateu a meta dele, né? E aí, então, eu preciso de um cadastro de metas. E esse cadastro de metas não existia até então no Microdata. Então, nós criamos esse cadastro de meta para que ele seja utilizado lá no Microdata Analytics. Então, esse é o objetivo de cadastrar as metas. E aí nós temos 3 opções, né, de cadastrar meta. A meta por valor, né, então naquele mês o valor é tanto, ou a meta em metragem, né, pensando nos produtos que são controlados, a unidade deles por metro, ou os meus produtos que a unidade é por peso. Né? Então, eu posso estipular, determinar a meta em 3 unidades diferentes, monetária, por metro e por peso.
Tá? Inclusive posso colocar as 3, né? E aí depois lá no gráfico, né, eu vou definir, esse eu quero esse eu quero um gráfico por metro, eu quero um gráfico por valor, eu quero um gráfico por peso e por aí vai. Então, isso vai ser utilizado lá no Microdata Analytics. Tá? Deixa eu aproveitar aqui que chegou uma pergunta. Gostaria de saber se o crédito que foi feito através do depósito, quando for utilizado, integra com o Simban. Existe uma configuração lá que ele está integrado internamente, né, na configuração de parâmetros entre SimReg, Simpag e Simban. Tá? Você viu que na hora que eu gerei o lançamento tinha a parte de contabilidade. Né? Esse crédito ali também, ele vai ser consumido no SimReg. Então, os lançamentos dele de contábeis, para quem usa o Sim Contabilidade da Microdata, vai estar vinculado através do próprio SimReg. O crédito aqui, na hora que eu entrei ele lá no Sim Financeiro, né, que ele registrou o lançamento do crédito, esse lançamento também vai aparecer lá no Simban. Inclusive, você viu que era um TED ali, né? Então, o cliente foi lá, depositou na minha conta, eu fui no Internet Banking, consultei que depositou, efetuou, né, o lançamento na minha conta bancária. A partir disso, eu fui, executei um lançamento avulso, né, porque aí foi um TED, não foi de uma baixa, né? E eu fiz o lançamento. No momento que eu fiz esse lançamento e foi parametrizado que eu uso o Simban, esse lançamento também aparece lá no Simban. Tá ok? Então, vou colocar aqui como respondida a pergunta aqui. Se não ficou claro, pergunte novamente aí, por favor, tá? Bom, então, metas é isso, muito simples, um cadastrinho básico, onde simplesmente vou colocar a data, né, normalmente o primeiro dia do mês, o valor, a metragem ou o peso, gravar e acabou. Esse gerar metas é simplesmente para não ter que ficar incluindo um de cada vez. Então, coloco aqui a primeira data, replicar por 12 meses. Coloco o valor, né, clico no botão gerar, ele já cria todas as linhas automaticamente. Mas eu tenho um mês que é sazonal, o valor é diferente. Eu vou só naquela linha, né, dou um alterar, troco aquele valor e gravo e está feito, tá, pessoal? Então, maravilha, isso daí é a parte de cadastro de metas. Vamos voltar aqui na nossa sequência. Nós temos e-mail por boleto do Simmail. Maravilha, o que é isso? Tem um pessoal, né, os clientes da Microdata, que utilizam essa tela aqui, ó, emissão de duplicatas e boletos. Então, essa tela de emissão de duplicatas de boletos, quando que ela é utilizada? Quando eu, a minha empresa, né, fatura, e aí eu gero lá o boleto, gero o KNAB e mando lá para o banco. E na minha instrução do KNAB, dentro da configuração do KNAB, eu estou falando para o banco, olha banco, você que vai imprimir o boleto e vai mandar pelo correio. Então, no dia que eu instalei, que eu configurei o sistema implantador, né, foi falado e isso foi configurado dessa maneira. Só que aí eu tenho uma outra conta de outro banco, por exemplo, que eu falo, não, do banco, por exemplo, do Banco do Brasil, é o Banco do Brasil que vai imprimir o boleto e vai mandar lá para o cliente. Mas do banco, sei lá, Santander, eu que vou imprimir o boleto. Né? E aí, então, eu sou obrigado a entrar nessa tela aqui, gerar informar o banco, a conta, tudo, e clicar nesse botão impressora. Nesse momento, efetivamente pode imprimir lá na impressora, né, um boleto, ou ter uma impressora virtual, né, uma impressora PDF, que salva um arquivo PDF para mim em uma pasta X lá que eu determino. E aí depois eu abro o meu Outlook, se eu quiser, e mando isso por e-mail para ele. Então, essa é uma possibilidade. Só que aí o pessoal falou, não, mas agora eu já uso da Microdata o SimFatura. E lá no SimFatura, eu configurei para não usar o Outlook. Lá no SimFatura, ele usa o Simmail, né? Que é aquele programa de e-mail interno da Microdata, que toda vez que eu emito a nota, ele automaticamente já manda o e-mail para mim. Eu não preciso abrir meu Outlook para eu clicar no botãozinho de enviar. E eu gostaria que essa mesma função ocorresse no momento que eu emito o boleto. Ao invés de mandar para a impressora de verdade lá, imprimir na impressora, ou gerar uma impressora virtual, PDF, que abra um Outlook para eu clicar, eu gostaria que já mandasse pelo e-mail automático. Dá para fazer isso? E aí foi desenvolvido essa nova opção nesta tela. Então, obviamente, eu vou precisar configurar a tela, falar que eu vou usar o PDF aqui, mas não é só marcar essa caixinha.
Lá no SimFatura também tem um parâmetro combinado com esse, que é se vai utilizar ou não SimMail, e a partir daquele momento que eu falo que eu vou utilizar o SimMail, que é aí que eu vou dizer então para a tela, né, se comportar de maneira diferente. Olha, não manda o Outlook, né? E sim manda direto na fila do SimMail, e o SimMail que fica encarregado então de disparar esses e-mails com o PDF em anexo para os seus clientes. Tá? Um detalhe importante, caso você não conheça essa tela, nunca tenha visto essa tela, é o seguinte: eu preciso obrigatoriamente ter o e-mail cadastrado, né? Senão não faz sentido a tela. Então, existe uma tela de cadastro aqui, ó. Cadê você? Cadastro de clientes. Não, não é essa aqui. Cadastro de contatos. Cadê você? Nossa, tu passou tão rápido que eu não estou vendo a tela. Limite, e-mail, condição de pagamento com o cadastro de clientes e bancos. Aqui, contatos do cliente. Contatos no cliente. Então aqui ó, você vê que eu tenho um monte de cliente aqui cadastrado, e aí eu tenho aqui em manutenção, se ele parar de rolar a tela ali, que eu fiquei rodando a bolinha do mouse, e aí eu tenho aqui, ó, departamento, né? Então eu tenho aqui um departamento específico que diz, ó, tá até errado isso aqui, né? Não tem o e-mail aqui, então não vai e-mail para ninguém. Aqui tem o e-mail, ó, beleza. Então quando eu faturar para essa empresa, vai um e-mail para este endereço de e-mail. Né? Quando for configurado um departamento específico. Então tem uma combinação de regras ali para que o e-mail seja enviado. Então, da onde que o sistema vai buscar o e-mail? Desta tela. Esta tela, então, fica lá em cadastros, contatos do cliente. Se você entrar aqui em cadastro de clientes, isso aqui existe ó, há muito tempo na própria tela do cadastro de cliente. Você tem aqui ó, contatos. Então, se eu pegar aqui o contato, vamos pegar aqui visualizando, pesquisar, carregou lá os meus clientes. Se eu vier aqui na guiazinha de contatos, ó, tá lá, ó, tem o contato aqui, esse cara não tem e-mail. Né, lá, esse aqui tem e-mail, ó. Então, esse e-mail que está aqui, se você clicar aqui ó, nesse botãozinho com lápis, aqui, ó, essa tabelinha, ele vai abrir justamente quem? Esse menu aqui. Ó. Então, é um atalho. Né? Então, se você pretende utilizar isso, já comece, né? Já comece a executar os cadastros, porque você já ganha tempo. Né? Então, e aí você depois só vai configurar né, os parâmetros lá, o implantador vai configurar os parâmetros para poder utilizar essa função, caso você tenha interesse. Tem um pessoal aqui com a mão levantada. Manda pergunta aí no Question and Answer, pessoal. A mãozinha levantada, eu não consigo saber o que você quer, você tem de dúvida. Então pode clicar na mãozinha para baixar a mão e faz a pergunta aí no QA que eu respondo, por favor. Vamos seguindo aí. Enquanto vocês escrevem a pergunta, eu vou seguindo. Então, essa é a nova função ali da tela do SimRec, né, do e-mail. É uma tela que já existia, já é uma tela utilizada, né, normalmente com o Outlook, ou imprimindo efetivamente o papel, né, e grampeando lá com a nota e manda com o caminhão para o cliente. Quando o caminhão já foi embora, você manda pelo Outlook. Uma pergunta que normalmente o pessoal faz é o seguinte, fala, Samir, hoje eu uso Outlook, e aí eu vou começar a utilizar o SimMail. Tem como eu utilizar o Outlook de vez em quando? Não dá. Ou utiliza o SimMail ou utiliza o Outlook. Ou é um ou é outro. Não dá para utilizar simultâneo. Né? Eu vou agora, hoje eu resolvi mandar pelo Outlook. Não dá. Eu teria que desconfigurar o sistema né, do SimMail para poder voltar a utilizar o Outlook. O pessoal voltou aqui na pergunta da meta. O valor da meta é estipulado pela venda ou pelo faturamento? Essa foi o que eu comentei lá no começo, né? Quando eu monto o Microdata Analytics, né? A regra da empresa é a que vale.
Eu não peguei, né, nenhum caso de nenhum cliente da Microdata que fale, olha, eu tenho duas metas, uma meta para venda, ou seja, o que é venda? Sim, carteira, né? Coloquei pedido de venda, o vendedor executou uma venda, eu não entreguei ainda, eu não faturei, né? Então, tem empresas que determinam a meta pela entrada do pedido. Se entrou um pedido, bateu a meta, né? Mas entrar um pedido não significa que eu vou entregar aquele pedido, porque o cliente pode estar devendo, ele pode estar com o nome sujo no Serasa, e aí o vendedor bateu a meta. Pô, colocou um monte de pedido lá de um cliente que está negativado, não vou faturar e vou pagar comissão para ele, supondo que eu pague comissão pela venda e não pelo faturamento, né? Então isso vai pela regra da sua empresa. Ah, na minha empresa a regra de metas é pelo faturado, né? Independente do pagamento da comissão. Faturou, bateu a meta. Né? Então, vai valer lá no meu gráfico, vamos dizer assim, né, lá do Microdata Analytics, a comparação vai ser cadastrado lá na meta, né, o cadastro de metas comparado ao faturamento. Então, é a regra de negócio da sua empresa, tá ok? Outra pergunta, a tela de contatos do cliente permite fazer uma exportação de uma lista de e-mails já cadastrados? Ou se eu entendi a pergunta eu entrei aqui na tela de contatos do cliente e cadastrei um monte de contatos lá. O cliente Samir tem o contato 1, 2 e 3, o cliente João tem o contato 1, 2 e 3 e assim vai. E-mails diferentes, né? Lógico. E aí depois eu quero exportar o que eu já cadastrei. Não tem. Através desta tela aqui, ó, não tem um botão aqui, exportar para Excel. Não existe isso nessa tela. Tá? Caso você tenha essa necessidade, o que nós podemos fazer de imediato, né, que é uma solução rápida, é criar um relatório de sim consulta geral, né? E aqui no relatório de sim consulta geral, eu faço exatamente essa pesquisa, né? Quando eu clico nesse botão aqui, eu carrego esse resultado, e aí eu posso exportar para um Excel. Aí dá para fazer, mas isso não existe pronto. Você tem que solicitar isso lá num ticket para um técnico da Microdata executar esse trabalho, ou se você tiver esse conhecimento técnico desse exemplo que eu acabei de fazer, você mesmo pode fazer. Tá ok? E o contrário também não existe. Às vezes o pessoal fala, eu tenho esse cadastro de contatos lá do meu Outlook, eu quero pegar o meu Outlook, exportar ele para um arquivo Excel, colocar, por exemplo, o CNPJ lá na frente no arquivo Excel, e aí depois importar isso para não ter que digitar aqui, né? Dá para fazer isso? Dá para fazer. Tem um botãozinho pronto que eu só clico no botão e importo esse cadastro? Não tem um botãozinho pronto, né? Hoje você tem que vir aqui e cadastrar um por um, tá ok? Beleza? Vou seguindo aqui. Qualquer coisa, mandem as perguntas. Vamos lá. Próximo tópico. E-mail Serasa Relato. O que é isso? Se você entrar lá em relatórios, registro de informação de clientes, tem uma opção aqui, ó, Serasa Relato. É uma tela já relativamente antiga do sistema, né? Mas ela foi atualizada internamente, vamos dizer assim, a estrutura dela. Por quê? Nós temos lá o serviço do Serasa, né? Então, acabei de dar o exemplo lá do cliente que está devendo. Então, cadastrei um cliente novo, ou é um cliente que não compra faz muito tempo, comprou agora, chegou um pedido no Sim Carteira, o que eu vou fazer? Vou consultar ele no Serasa. Né? E aí o Serasa, o meu contrato lá com o Serasa, existe uma opção, né, lá do serviço deles que chama relato. Ou seja, você envia os seus dados do seu sistema para o Serasa, um arquivo. E aí o Serasa importa isso lá no banco de dados dele e ele te dá uma vantagem, né, algum tipo de desconto no seu contrato. Né? Então, se você desconhece esse serviço do Serasa, você precisa ligar no Serasa, ver lá com o atendente do Serasa como é que isso funciona, né? Para que você possa enviar esse arquivo de relato e obter esse benefício. Tá? Então, o Microdata está preparado para gerar o arquivo no formato do sistema, né, no molde do sistema lá do sistema do Serasa, para que ele
receba essas informações, né? O CNPJ, qual é o seu cliente, quantas compras ele faz, ou seja, tem lá uma estrutura de informações que são embutidas, né, dentro desse arquivo, que são enviadas para o Serasa. E aí você determina, você vai mandar isso por semana, por mês e por aí vai. Tá? Então você alimenta o banco de dados do Serasa e obtém alguma vantagem aí no seu contrato com eles. Tá ok? Bom, essa é a tela então do Serasa Relato. E aí nós temos, qual outra função? Negociação de duplicatas ali no contas a receber. Nós temos uma tela aqui que é a consulta gerencial por cliente. Então, o que tem dentro dessa tela? Né? Alguns conhecem a tela antiga, né? Que é se você entrar aqui também, ó, relatórios, tem essas telas de cima aqui, né? Que é consultas diversas por cliente, que é aquela tela menorzinha. Vamos até fechar aqui para relembrar e refrescar a memória do pessoal, que é essa tela aqui, ó, você vê que ela é menorzinha e tal, mas tem os mesmos dados, né? Alguns dados na tela nova foram reposicionados, né? E tem alguns campos a mais. Então, nós estamos sempre divulgando essa tela nova aqui, que é a consulta gerencial por cliente. Então, ela traz as mesmas informações da tela antiga, remodelado, né? Reestruturado ali o posicionamento da tela. E nesta tela nova, né, deixa eu pegar aqui o meu cliente de exemplo, existe agora, aqui na guia de duplicatas, cadê você? Duplicatas em aberto, aqui, ó, nessa abazinha aqui, né, que é duplicatas em aberto, uma legenda de cores. Então, essa legenda de cores facilita a vida do usuário. Então, eu abri 2 contas a receber aqui para deixar de exemplo para vocês. Ó. Nota aqui em cima, ó, que está a versão 10.31.103. Eu vou abrir outro contas a receber aqui. 10.31.111, né? Uma versão mais nova. Vou abrir a mesma tela. Opa, é a gerencial. E vou consultar o mesmo cliente. Então, se a gente abrir aqui, né, um colar, pesquisar, manutenção, duplicatas em aberto. Olha lá, tem a mesma legenda de cores aqui no grid, porém tem escrito aqui ó, o que significa cada cor. Né? Na outra versão, ó, tinha as cores, mas não tinha a legenda, o que significava. Agora aqui ó, tem as cores e tem o escrito, né, da legenda, o que significa cada cor. Tá? Então, pode ser que, Samir, na minha empresa eu já tenho essa tela aí e já está colorido o grid. Né? Só que para o usuário tem que decorar, né, o que significa cada cor. Conforme você vai usando, você acaba decorando. Mas no começo, o que é que significa? Pô, não sei, né? Tem que ficar lendo lá o manual toda vez. Né? Então, já na versão nova da nova, né? Ou seja, já isso foi uma função que saiu, o cliente viu, ó, validou, ficou legal, só que falou, pô, vamos fazer mais uma melhoria nessa tela. Vamos colocar aqui a legenda, né? Escrito o que significa cada cor. Então, pô, isso aqui já é muito legal, já é bem melhor do que na tela antiga. E aqui eu consigo bater o olho e saber, ó, tá branquinho, ou seja, tá em aberto. Está em aberto e não foi negociada, né? Ou seja, o cliente não ligou na minha empresa e falou, olha, tem como você prorrogar o vencimento dessa parcela, porque eu não vou conseguir pagar e tudo mais, ou seja, eu não joguei o vencimento para frente. Então é uma parcela que ela foi do jeito que faturou, ela está em aberto e o cliente não negociou. Essa que está aqui em alaranjado, né? Ela está em aberto, ela está vencida, ou seja, faturou, o cliente não negociou, né? E ela já venceu, está atrasada. O que está em azul? Ela não está vencida, ou seja, o vencimento é para frente, porém o vencimento foi alterado. O que isso significa? Que eu faturei, o cliente ligou e falou, olha, não vou conseguir pagar na data do vencimento. Tem como você jogar o vencimento para frente? Tem. Eu joguei esse vencimento para frente, alterei o vencimento, prorroguei. Né? E aí, eu, visualmente, imagina que eu tenho um monte de títulos prorrogados, um monte de vencimentos prorrogados. Como é que eu vou saber o que eu já prorroguei ou não? Lá na tela de transação, né? Tudo bem, eu tenho essa informação lá no histórico. Só que quando eu olho o resultado geral, né? Só de bater o olho eu não consegui identificar. E aí eu tenho clientes que ficam prorrogando um monte de parcelas. E agora, visualmente, eu consigo ver isso.
né? Então eu sei que, opa, tá em azul, tá para frente, só que isso aqui foi o cliente que solicitou, eu alterei o vencimento original daquela parcela. E o vermelho é o pior dos casos, né? Que eu faturei, o cliente pediu prorrogação, ou seja, joguei o vencimento para frente e ainda assim o cliente não pagou, né? Ou seja, está atrasado, que é essa linha aqui. Então, esse aqui é o pior dos casos. Então, você vê que agora, numa única tela, né, de consulta, eu consigo, pelas cores, identificar aquele cliente que fica negociando, negociando e não paga nunca, o cliente que não fica negociando, ou seja, que chegou o vencimento, ele paga e por aí vai, né? Então, você vê que facilita bastante a vida aí do pessoal de cobrança, né? O pessoal lá do Contas a Receber que está ligando para os clientes, essa tela aqui, o objetivo é que eles usem essa tela para ligar, para executar a cobrança lá no cliente, né? E se você clicar aqui nesse botão detalhes, ele abre uma janelinha da linha que você está parado aqui, né? Com os dados daquela linha. Então, falou, ó, a minha empresa, o documento tal, parcela tal, né? Eu tenho aqui em vermelho, né, o vencimento original e o vencimento atual, né, que foi prorrogado, sei qual foi o vendedor, caso tenha outras parcelas da mesma nota. E aqui em cima, ó, acabei de falar que é uma tela para você cobrar o cliente. Então liguei lá para o cliente, estou com ele na linha, falou, ah, cliente fulano e tal, vamos negociar, papapá, papapá. E aí ele falou alguma coisa que não ia conseguir, eu registro aqui, né? Então posso colocar aqui um maisinho, e aí eu vou colocar aqui, cliente disse que só poderá negociar em 2021. Pronto. Infelizmente foi essa a resposta que ele me deu. E aí eu vou lá e gravo isso. Então ficou registrado aqui que eu, usuário do sistema master, né, porque entrei no sistema como master, se eu tivesse entrado como Samir, estaria aqui meu nome Samir, se fosse o João, estaria o nome do João. Então ficou registrado aqui, se eu clicar em outro título, né, clicar em detalhes, ó, não tem observação. Se eu voltar aqui, clicar novamente em detalhes, está lá a observação que foi registrada. E aí eu fico um histórico de cada vez que eu liguei para o cliente, cobrei ele sobre aquele documento, né, aquela parcela, o que ele me respondeu. Né? E eu não posso alterar, pode ver que não tem botão de alterar aqui, justamente para ninguém ficar mexendo naquilo que já foi registrado. Né? Então, liguei de novo, deu outra resposta, clico no maisinho e coloco outra resposta. E assim eu mantenho um histórico das minhas negociações. Tá ok? Então, essa aqui é a tela nova, né, da consulta gerencial com a nova função para que você possa negociar lá as suas parcelas e visualizar isso rapidamente ali com a legenda de cores, tá ok? Bom, seguindo aqui, vamos ver lá o próximo tópico, contas a receber acabou. Vamos falar do contas a pagar. Então, vou fechar aqui esse REC para não ficar mais ocupando espaço aqui na minha tela. Beleza? Vamos falar do contas a pagar. Nós temos aqui no cadastro de fornecedores, se eu der um pesquisar aqui, aqui em cima nos botõezinhos, né, ó, se você vier navegando aqui na lateral, você tem uma guia nova, né, uma aba nova, chamada Centro de Custo 4 níveis. O que isso faz? Né? Eu vou definir um padrão. Né? Qual é o centro de custo padrão? Todas as vezes que eu lançar uma conta, né, que eu tenho que pagar para aquele fornecedor, e obviamente se na minha empresa eu utilizo o centro de custo, né, que é essa tela aqui, ó, plano de despesas e receitas e departamentos de centro de custo, a combinação das duas telas, né? Então, no momento em que eu lanço um documento aqui, vou pegar aqui um documento 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, que eu lancei de exemplo, o sistema automaticamente vai buscar do cadastro do fornecedor a despesa e vai preencher automaticamente este campo. Por quê? Facilita a vida do usuário, né? Senão toda vez que você vem aqui dar um incluir de um boleto novo, né, que você está pagando, ou quando você está lá no Sim Livros, né, importa a nota fiscal, que automaticamente gera o contas a pagar, e lá nos livros ele também pergunta qual é a despesa, né, qual é o centro de custo, o usuário que está lá importando a nota, ele tem que lembrar de
qual que é a despesa que ele tem que preencher, né, para aquele fornecedor. Quando eu coloco isso no cadastro do fornecedor, já vem automático, facilita a vida do usuário, seja o usuário lá do Livros, né, que importa o XML, seja o usuário aqui do Contas a Pagar, que vem e clica no botão incluir e lança o documento. Então é para facilitar a vida do usuário, tá? Não confunda com essa outra guia aqui, ó, centro de custo. Você vê, ó, centro de custo e centro de custo 4 níveis. Existe uma função muito antiga do sistema que é a centro de custo 3 níveis, né? Ou 2 níveis que o pessoal conhecia lá antiga. Então isso é muito antigo. Não é isso, tá, pessoal? É essa aba aqui, ó, centro de custo 4 níveis. 4 níveis, tá? Então, essa é a aba que você precisa preencher para que apareça aqui automaticamente. Isso se você usa o centro de custo. Se você não usa o centro de custo, né, agende aí uma visita também de um consultor, que é algo muito importante, porque quando você quer saber lá, relatório por departamento de despesa, né, por centro de custo, e aí você vai saber, olha, na minha empresa, qual é a minha despesa com folha de pagamento, qual é essa folha de pagamento pode ser rateada em administrativo e produtivo, de maneira geral. Né? Ah, mas eu quero pegar o produtivo e ratear mais ainda. Produtivo eu quero saber tecelagem, expedição e motoristas, por exemplo. Então, posso criar grupos, né, de despesas e receitas, e aí consigo visualizar isso depois no relatório do contas a pagar, tá? Então isso é algo muito legal, muito importante. E se você não usa, passe a utilizar então o controle de centro de custo 4 níveis, tá? Seguindo, ops, cliquei errado sem querer. Contas a pagar, nós temos a observação do cheque. O que é isso? Quando você está lá em movimentações, emissão de cheques, né? Ou seja, eu estou pagando um boleto lá, entrei internet banking, executei o pagamento lá do boleto, e aí entro nessa tela para registrar o pagamento, né? Para não ter que fazer a baixa manual de documento por documento aqui, né? No baixas e pagamentos, eu posso utilizar essa tela aqui de emissão de cheques. E aí eu venho, fala tudo que eu estou devendo do dia tal até o dia tal, carrega, você vai carregar aqui a listinha de todos os boletos, e aí eu vou colocar aqui o histórico, né, baixa com cheque, baixa com dinheiro, baixa por TED, sei lá, né, o histórico que eu criar aqui, e aí eu vou selecionar os títulos que eu paguei, por Internet Banking, por exemplo, e vou clicar no botão baixar. No momento que eu clico no botão baixar, o sistema abre uma caixinha de observação, para que eu possa escrever uma observação qualquer sobre aquela baixa. Só que para que isto ocorra, aqui ó, no cadastro de contas e agências, é necessário que eu fale para o sistema, falo, olha, todas as vezes que eu executar uma baixa pelo Banco Santander, por exemplo, eu tenho que marcar aqui, ó, inserir observação complementar. Então, eu tenho que alterar aqui, marcar essa caixinha e gravar. A próxima vez que eu executar uma baixa utilizando essa conta, através da tela de emissão de cheques, quando você clica no botão de baixar, ele abre uma janelinha perguntando a observação. Só isso. Tá? Então, o cliente solicitou, né, esse desenvolvimento para que ele pudesse escrever essa observação e essa observação ficasse gravada, então, no campo aqui de baixas, né, você tem aqui um campo de observação, né, que é esse complemento aqui. Então, o que você escreve lá vem para cá, tá? Só isso. Então, o objetivo é esse, registrar a observação neste campo quando eu lanço lá na tela de emissão de cheques. O que mais? Nós temos aqui pagar, pagar, pagar. Acabou. Pagar, acabou. O último item, né, é o cheques, né? No Sim Cheques, nós temos uma tela nova. Então, se você entrar aqui, movimentações, tem as telas já conhecidas, né? Que é a movimentação de cheques, que é a tela antiga. E aí depois foi criada a tela movimentações de cheques NL, que é uma cópia dessa primeira tela aqui, né? Com algumas melhorias.
e agora foi criada uma terceira tela que vai substituir as duas anteriores, ou seja, esta NL substituiu a primeira e esta manutenção de cheques substitui as outras duas anteriores, ou seja, se você, cliente da Microdata, ainda usa a tela antigona, já não deveria estar utilizando essa tela, deveria estar utilizando a NL, né, que tem alguns recursos ali que facilitam a vida do usuário. Agora foram criadas novas funções nesta outra tela aqui, que é a manutenção de cheques. E, obviamente, se eu falei lá no começo dessa apresentação, que nós temos lá o novo módulo Sim Financeiro, que eu vou atualizar o SimRec, que vai estar vinculado ao Sim Financeiro. Lembra que o SimRec, quando eu faço o lançamento do cheque, né, eu recebo com cheque de terceiro, esse cheque vem aqui para o SimCheques. Então, eu tenho campos novos que são vinculados nesta nova tela. Então, eu não posso mais utilizar as telas antigas, eu tenho que usar a tela nova, né, de manutenção de cheques. Tá? Visualmente, né, ela deu uma boa mudada aqui, né, com novos campos e tudo mais. O objetivo aqui não é falar sobre isso, tá? É mostrar para vocês que existe a tela. Então, num outro momento, a gente vai falar sobre o lançamento lá do SimRec, que vai gerar um cheque, que vai aparecer o cheque aqui, e o que apareceu de campo novo, e por aí vai. Né? Mas isso é uma coisa mais específica. Aqui é demonstrar, né, avisá-los que existe essa nova tela, né, que vai aparecer caso você já solicite uma atualização do sistema, e aí, evidentemente, você também vai receber um treinamento, né, desta tela aqui para que você possa utilizar. Tá ok? Então, esse é a nova tela que foi criada, né, lá dentro do módulo SimCheques. E assim nós cobrimos, então, todos os tópicos de hoje. Tá ok, pessoal? Vocês têm mais alguma pergunta referente ao que eu falei hoje? A gente deixa aberto agora aqui para vocês, tá ok? Caso tenha dúvida de algum outro módulo, a gente pode responder agora também. Enquanto o pessoal pensa aí, vai escrevendo, eu vou já divulgar o evento da semana seguinte. Cadê o evento da semana seguinte? Vamos abrir aqui. Webinar, dia 2 de dezembro. Então tá aqui, ó, pessoal. Evento da semana seguinte, dia 2 de dezembro, será na quarta-feira. 2? Ficou registrado como dia 2. Eu tinha visto dia 1 e dia 3. Bom, enfim, o que importa é o tópico aqui. Depois eu confirmo essa data aqui. Tópicos da semana que vem será aqui sobre sim beneficiamento, né? E sim tecidos, tá? Então, caso você conheça aí na sua empresa, utiliza sim beneficiamento, né? A gente vai focar aqui em alguns tópicos novos do sim beneficiamento. Mas eu uso a parte dos sim tecidos aqui, a parte de etiqueta gráfica, né? Que foi criada numa tela específica aqui de agregar peças, né? E tem a geração de estoque do facionista, que ele está vinculado a 3 módulos, né? Que é o Sim Compras Têxtil, o Sim Tecidos e o Sim Pag. Né? Então, apesar do tópico aqui estar falando Sim Tecidos, né? Esse item aqui ele vai falar de 3 módulos aí que são afetados nessa nova função, tá ok? Então, esse é o evento da semana que vem. Nós teremos 2 eventos, né? Esse
Ah, eu acho que não está atualizado mesmo aqui, ó, porque o outro do dia 9 não é no dia 9, ele é na mesma semana, né? Depois eu vou procurar aqui as novas datas e eu já falo para vocês. Aqui nós vamos falar ó, do compras têxtil e do PCP. Caso você utilize o módulo de PCP, nós vamos falar do módulo de PCP nesse quarto evento, né? Então, fique atento aí a semana que vem. Deixa eu procurar aqui a data correta, porque essas datas aqui que apareceram estão erradas. Já respondo a sua pergunta, tá? Deixa eu só já para não me perder aqui. Deixa eu pegar as datas corretas já para poder informar vocês. Vocês também vão receber o e-mail marketing, tá? Mas só para deixar aqui registrado. Esperar abrir aqui o módulo. Tá carregando. Vamos lá. Cadê você aqui? Datas. Tá. Estou. Poderemos agendar dia 2 por dia 1 e o dia 9 por dia 3. É isso mesmo, ó. Acabei de confirmar aqui, pessoal. O evento da semana que vem, né? Será aqui, ó, no dia 1, na terça-feira, tá? Semana que vem nós teremos dois eventos. No dia 1, na terça-feira, e um outro evento na quinta-feira, no dia 3, tá ok? Então, dois eventos na semana que vem, dia 1 e dia 3. Ambos às 9 horas, o mesmo horário desse evento de hoje, tá ok? Bom, vamos responder aqui a última pergunta. Quanto tempo demora para fazer atualizações de implantação? Tá? Basicamente é o seguinte, qual é a dinâmica da atualização? Tem clientes da Microdata que a infraestrutura da empresa, né, o próprio cliente da Microdata, ele determina, ele fala, olha, aqui na minha empresa eu tenho um servidor de homologação, ou seja, um servidor de teste. Então, eu vou atualizar o sistema. Antes de atualizar no servidor real, no servidor principal, a Microdata vai fazer uma ficha de atualização, vai atualizar, por exemplo, lá os módulos financeiros. Vamos receber, pagar, faturamento, receber, o sim financeiro que eu acabei de mostrar, e aí a gente vai, o consultor da Microdata vai atualizar esse servidor de teste. E aí os usuários aí da empresa vão simular aquilo que eles fazem no dia a dia, as coisas importantes. Emitir uma nota, fazer uma baixa da conta a receber, sem treinamento nenhum, sem coisas novas, aquilo que vocês já usam. Beleza, testou, funcionou, tá ok, bonitinho. Aí o implantador da Microdata, lá na atualização, né? Você solicitou, falou, olha, eu quero a função que o Samir mostrou lá no evento, a função do crédito novo, a função do Outlook lá do Sim-Mail, que vai substituir o Outlook, e por aí vai. Aí vai ser testado essa função nova junto com você. Beleza, deu certo na base de teste? Deu. Aí então vai ser atualizado na base real. Então tem clientes que trabalham dessa maneira. Tem clientes da Microdata que fala que não, eu não tenho toda essa estrutura de um servidor de teste, um servidor real. Eu já vou direto para o real, né? Então vai acontecer o quê? Eu vou atualizar, né, para a fábrica, porque eu vou atualizar o programa, né? E aí vai ficar parado lá, sei lá, meia hora para trocar os programas, rodar os comandos, e aí começar a configurar os parâmetros e aí eu começo a liberar a fábrica gradativamente, né? E aí volta o pessoal a trabalhar. Então eu não posso te falar assim, ó, demora 5 minutos, demora meia hora, demora um dia inteiro, porque vai depender do que será atualizado. Né? Eu posso atualizar parcialmente, ou seja, um único módulo, ou eu posso atualizar
todos os módulos da empresa. Então, vai depender do cenário, ou seja, de como está a sua fábrica, né? Então, no momento em que você solicitar essa atualização, né, o pessoal interno aqui da Microdata, né, da implantação do serviço, vai fazer algumas perguntas. Tem um questionário lá, fala, olha, eu preciso verificar quais são as versões que você tem, preciso verificar se você tem ou não ambiente de teste, preciso verificar se você usa ou não o SIM-mail, preciso verificar se você usa ou não o SimWeb, que é o pedido pela internet, ou seja, existem várias questões envolvidas para que você possa atualizar o sistema. Tá ok? Mas assim, a grosso modo falando, vai para não te deixar no ar, né? Eu preciso de, no mínimo, a execução da atualização, vamos dizer assim, meio período, né? Menos que isso, não atualiza sistema. Porque eu vou trocar programa, vou marcar parâmetros ou não, né? E vou liberar o pessoal para trabalhar e vou acompanhar eles durante um tempo. Ah, atualizou, aqui a minha tela está diferente, me perdi, não sei o que fazer. Então, vou tirar uma dúvida. Ou deu um erro na tela tal, vou correr atrás de resolver aquele erro. Então, no mínimo, meio período, né? Ou, dependendo da quantidade, né, de programas que eu vou atualizar, um dia inteiro, para poder ficar acompanhando o pessoal. Então, isso é uma estimativa mínima, tá? E aí vai depender, claro, dos detalhes que o pessoal do serviço vai levantar, né, junto com você na hora que for solicitada a atualização. Tá ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Antes da gente encerrar aqui. Ah, uma pergunta que surgiu no evento passado, tá? E que eu avisei o pessoal. Esse documento aqui de Release Notes, que contém todos os itens que foram modificados no sistema, né? Se você ainda não recebeu, você vai receber esse documento por e-mail, tá? E a divulgação dos demais eventos. Então, você vai receber esse arquivo aqui em PDF. Tá? Se você não receber esse arquivo aqui, faça uma ligação lá, abra um ticket, né, que pode ser que o seu e-mail, o seu endereço de e-mail não está cadastrado lá no e-mail marketing da Microdata, e aí o pessoal cadastra o seu e-mail e a partir dos próximos você receberá esse arquivo PDF para que você seja avisado dos novos tópicos, dos novos itens desenvolvidos, tá, nas versões do sistema. Bom, é isso aí, né? Sem mais perguntas, pessoal não tem mais nenhuma pergunta para hoje. Opa, chegou aqui, deu tempo. Como acessamos o Microdata Analytics? Microdata Analytics, vou dar uma palhinha aqui para vocês, você pode assistir lá o vídeo no YouTube. Deixa eu fechar esses manuais aqui que eu tinha deixado aqui, caso eu precisasse mostrar. Eu vou mostrar aqui o YouTube. Opa, só tem que aprender a escrever, né? youtube.com, maximizar a tela aqui, vou colocar Microdata Sistemas. Aqui no Microdata Sistemas você vai encontrar aqui, ó, Microdata Sistemas, clica no inscrever-se para você receber notificação lá dos próximos vídeos. E aqui entre os vídeos, ó, você tem um vídeo falando sobre etiquetagem em texto, o que mudou na legislação, o que é importante você estar atento. E você tem aqui, ó, webinar sobre o Microdata Analytics, o que é, para que serve, como é que eu acesso, com quem eu tenho que falar. No caso ali, no vídeo você tem aqui o próprio Eduardo, né, que é o consultor que vai executar a configuração lá na sua empresa sobre o Microdata Analytics. Então aqui tem um exemplo lá do gráfico de faturamento, né, o gráfico aqui de barras sobre faturamento por cliente, faturamento por produto, um mapa de calor, né, onde é que você tem mais faturamento. Você tem uma tabela aqui, deixa eu tentar dar um zoom aqui, vamos maximizar a tela. Aqui é um gráfico de comparação, né? Faturamento do ano corrente com o ano anterior, né? Se está verdinho, se está amarelo, se está vermelho, né? Como é que está essa comparação do faturamento atual com o faturamento do ano anterior, né? Então você tem esse relatório, esse vídeo, aliás, né? Ele demonstrando o Microdata Analytics em detalhes e tudo mais. Então fica aí para que você assista,
né, esse vídeo depois, e caso você tenha interesse, pode ligar, né, abrir um ticket e falar diretamente com o vendas, né, você vai cair lá com o pessoal do serviço, né, você fala, oh, eu tenho interesse no Microdata Analytics, o pessoal vai abrir um ticket, né, de atendimento e o departamento aí de serviço, de vendas, vai entrar em contato com você para poder demonstrar, né, agendar uma visita de demonstração, né, que basicamente é esse esquema do vídeo aqui, e tirar dúvidas suas mesmo, né? Falar, na minha empresa eu tenho essa rotina, eu gostaria de colocar essa rotina no Microdata Analytics, isso é cobrado, não é cobrado, como é que funciona? Então isso vai ser tudo respondido numa visita aí presencial ou numa live, né, específica, né, numa call aí, somente com você, tá ok? E provavelmente vai estar aqui no começo, né, o Emerson, né, que é o representante comercial aí da Microdata, junto com o Eduardo, que é o consultor técnico do Microdata Analytics, vai responder aí tanto as dúvidas técnicas quanto as dúvidas comerciais do Microdata Analytics. Maravilha? Mais alguma pergunta? Posso encerrar, pessoal? Deixa eu dar um stop aqui no vídeo. Voltar aqui para o meu painel, deixar ele ainda para finalizar. Bom, fechou, sem mais perguntas. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Aguardo na semana seguinte aí, lembrando 2 eventos na semana que vem, no dia 1 e no dia 3, às 9 horas da manhã. Aguardo vocês. Um abraço e até a próxima.